É um perigo você falar para mim que eu posso falar, porque eu, no início, eu fico um pouco travada, mas quando eu embalo eu vou, viu? Eu vou tentar resumir um pouco a minha história enquanto trajetória de estudante, né? Em alguns em momentos pontuais, eu falo que houveram questões de perdas mesmo, né? Familiares. No finalzinho do meu ensino fundamental, ali naquela transição de ir para o ensino médio, eu perdi o meu pai, né? Ele era um pai presente, muito solícito, e eu estava ali no finalzinho, eu tive sérios problemas para conseguir passar de ano, acabei passando, fazendo aquela questão de recuperação e passei arrastando, mas passei e fui para o ensino médio. O meu núcleo familiar nessa época era constituído por mim, né, a filha mais velha, minha mãe, o meu irmão Luca, que é o meu irmão mais novo, e o do meio Matheus, que era uma criança especial, né? Ele era microcefálico, ele tinha aquelas limitações de não andar e não falar, né? No final já do meu ensino médio, que foi em 2012, o meu irmão ele veio a falecer, né? Decorrente a uma pneumonia. E mais uma vez eu me vi naquela situação de momentos bem pontuais, né? Já no terceiro ano, né? Que é quando a gente pensa o que a gente pode estar fazendo futuramente na universidade, de eu perder uma pessoa muito próxima a mim. E naquele momento eu não consegui prosseguir, eu desisti da minha graduação, do meu ensino médio, né, no finalzinho. Fiquei parada dos meus estudos e acabei voltando em 2014 no ensino noturno, precário. Até ali eu não tinha perspectiva de fazer faculdade, eu não me via dentro da faculdade. Fiz um curso técnico de administração. E ali, naquele momento, eu gostei muito da área administrativa e foi um primeiro momento que eu pensei que seria interessante fazer faculdade. E quando eu recebi uma mensagem de uma amiga minha da época, falando que tinha um pré-vestibular em funcionamento, né? Então, em fevereiro, eu reuni meus documentos, fui lá no AZ da Tijuca, ali no Campos Sales, entreguei meus documentos e fiquei aguardando as próximas etapas. E recebi a ligação, passei pela entrevista, eu fui entrevistada por uma ex-professora, a Ju, e uma coisa que fica muito viva na minha cabeça é que a primeira coisa que eu falei para ela foi que aquela seria a minha última chance. Porque depois de passar por tantas coisas em momentos tão pontuais, eu estava um pouco cansada e desacreditada de que eu conseguiria alguma coisa, até porque eu, por falta de informação, eu fui buscar um pré-vestibular tardiamente. Eu aguardei e recebi a ligação dela mesma falando que eu tinha passado, eu fiquei muito feliz e eu comecei as aulas. Nas primeiras aulas eu fiquei muito assustada porque o que eles passam é muito discrepante do que eu aprendi durante o ensino médio todo na rede pública. E quando a gente chegou já um pouco no final do pré-vestibular, onde eu estava levando, conseguindo estudar, entregando as quentinhas aqui para minha mãe, saindo daqui, assim que entregava as quentinhas, chegava lá de tarde, participava das monitorias e depois das aulas voltava de noite, eu consegui perceber que eu tinha chances reais de acessar uma faculdade. Quando chegou no final do pré-vestibular que eu fiz, uma pessoa muito importante próxima a mim também veio a falecer, foi o meu avô, uma das pessoas assim, que estava mais animadas com a possibilidade da neta dele entrar na faculdade. E quando aconteceu isso com o meu avô, antes dele falecer, ele estava na UPA e ele foi transferido para um hospital que melhor atendesse. E essa transferência só foi possível porque minha mãe recorreu ao serviço social. Foi a profissão que pegou e possibilitou essa troca de hospitais. Eu pesquisei sobre a profissão, me apaixonei, porque eu li que essa profissão ela se coloca como garantidora de direitos, e isso vai muito de encontro aos meus pensamentos, né, meus pensamentos ideológicos, e eu firmei o pé que eu queria.
Eu fiz a UERJ, posteriormente eu fiz o Enem. Eu lembro quando eu abri o aplicativo do SISU para ver se eu tinha passado, que eu li que passei, que eu senti aquele alívio, e eu consegui. Eu fiz a prova, eu consegui. É meu nome que está aqui como aprovada. A minha mãe, ela ficou olhando assim para minha cara. Eu falei, mãe, consegui. Foi as únicas palavras que eu consegui falar naquele momento. A minha mãe caiu no choro e começou a gritar, né? Ela passou, não sei o quê. Hoje eu tô no final da minha graduação, eu entrei em 2017. Eu fico imensamente feliz pelo curso que eu escolhi. Eu tenho um carinho muito especial pelo AZ, porque eu falo que o AZ me proporcionou algo que eu não pensava, que eu não almejava. Lógico que teve a questão do meu esforço de sentar para ler, para fazer as questões, mas o AZ ele me proporcionou a oportunidade, que era o que eu estava precisando.